creio muito na palavra onde o Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então eu tenho a certeza, o privilégio de saber que Jesus está aqui. E diz assim: eu não chamo mais vocês de empregado, pois o empregado não sabe o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. O amigo, ele tem a oportunidade de escutar de primeira mão aquilo que o amigo tem a dizer. E nós temos a oportunidade também, de primeira mão, de escutar o que o nosso amigo Jesus quer nos falar. E Jesus, ele nos fala através de um sonho, ele fala conosco através da sua palavra, ele fala conosco através do vento, ele fala conosco através dos seus servos, ele fala conosco através dos seus profetas, e nós temos o privilégio de ouvir primeiramente do nosso Deus. Se nós somos amigos de Jesus, nós temos a oportunidade de poder agradar o nosso amigo. De que forma nós vamos poder agradar ao nosso amigo, nosso amado Jesus? Obedecendo a sua palavra, escutando o que ele tem falado conosco. E Jesus fala de uma forma tão simples, que ele fala conosco através da pessoa do Espírito Santo. Ele fala conosco através de pessoas que nós encontramos pelo caminho. Ele fala conosco através dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Nós podemos escutar o Senhor Jesus falar conosco. E por que ele fala? Porque nós já não somos mais considerados servos dele, mas sim amigo. E o Senhor deixa bem claro: olha, não foram vocês que me escolheram. Porque a gente pode pensar: mas eu aceitei, eu que escolhi aceitar Jesus. Nós nos enganamos. Diz a sua palavra: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso é a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O Senhor Jesus está deixando claro: vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi para vocês poderem dar fruto. E para que vocês possam dar fruto, o meu Pai não vai deixar faltar nada. Por que nós vamos reclamar? Me falta isso, me falta aquilo? O que nós vamos reclamar? Porque o Senhor, ele deixa bem claro que Ele não vai deixar faltar nada para o nosso crescimento. Não vai faltar a palavra, não vai faltar cuidado, não vai faltar a presença do nosso Deus do nosso lado. Amém, irmãos? Não vai faltar. Nós precisamos entender que eu já escutei essa semana testemunho de livramento, eu já escutei essa semana muitos comentários que pessoas falaram do Senhor. E por que nós podemos falar: o Senhor me livrou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo? Por quê? Porque o Senhor não deixa faltar nada. O Salmo 23, quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso estar em paz, porque se Ele é o meu pastor, Ele vai ter o cuidado de me guiar. Ele vai me guiar por águas tranquilas, Ele vai me guiar no meio de tempestade, Ele vai me guiar em qualquer situação que eu passar. É Ele quem vai me guiar. Então, se não vai me faltar nada, amém? Eu posso descansar em Deus. Se não vai me faltar nada, se o maná no outro dia não vai faltar, eu posso descansar, porque vai ter o que eu comer, vai ter o que eu vestir. E o Senhor me surpreende nesses últimos tempos, que realmente Ele promete, Ele cumpre. Quando nós voltamos para cá, eu lembro que eu perdi bastante peso, e aí eu já não tinha mais camisas, e as camisas eram muito grandes, e o Senhor começou a levantar pessoas que me deram camisas. Hoje em dia eu tenho camisas que eram da minha medida, camisas boas, porque eu ganhei, porque Deus cuidou de mim. Amém, Samara? Deus cuidou de mim. Deus, Ele cuida de nós. Porque o seu cuidado não está apenas na palavra. O seu cuidado está no nosso dia a dia. O seu cuidado está em tudo que nós precisamos. O que é que você precisa? Uma roupa? Ele está aí para te dar. Um bom trabalho? Ele está aí para te dar. Um bom estudo? Ele está aí. Porque esse Deus, Ele vai preparar todas as condições para que nós possamos estar confiados que Ele
é a nossa providência. Verso 17. O que eu mando a vocês, isto é, amem uns aos outros. O Senhor está dizendo, olha, vocês são meus amigos, eu não escondo nada de vocês, o meu Pai cuida de vocês, e agora também eu estou dizendo, o meu mandamento é esse, amar uns aos outros. Por que será que Deus nos está falando para amar uns aos outros? Porque é fácil a gente amar os amigos. É fácil a gente amar a Jesus. É fácil a gente amar pessoas amáveis. Mas o Senhor está dizendo, amai uns aos outros. Nesse texto de amar uns aos outros, eu vou ter que amar o meu inimigo. Eu vou ter que amar quem me faz mal. Eu vou ter que amar as pessoas que vivem ao meu redor. Porque o meu amor, ele não é só em Jesus. Se realmente eu amo a Jesus, se realmente eu amo o Senhor, eu vou conseguir amar aquela pessoa que me faz mal. Eu vou poder dobrar o meu joelho e orar por ela e falar, Senhor, abençoa aquela pessoa que me faz mal. Eu vou poder orar pela minha mãe, eu vou poder orar pelo meu pai, eu vou poder orar pela minha cidade, eu vou poder orar pelo meu governo. Certamente hoje em Cuba, quantas pessoas cristãs que estão orando pelo seu governo? Uma ditadura. Certamente hoje na Venezuela, certamente hoje em muitos lugares do mundo, na China, no Irã, no Iraque, cristãos como nós estão orando pelos seus governos. Em muitos lugares do mundo hoje existe uma perseguição muito grande contra os cristãos. Essa semana mesmo eu vi um cristão do Paquistão que ele foi torturado na frente dos seus filhos. Ele era um pastor, ele foi torturado na frente da esposa. E as pessoas que torturaram até a morte. E quando morreu, eles não permitiram que os parentes viessem pegar aquele corpo e enterrar. Imagine um pastor, imagine um servo de Deus dando a sua vida por um determinado lugar e a família vendo aquele sofrimento. O que aquela família vai poder fazer? Ela só vai poder orar, Senhor, que a tua palavra chegue nos quatro cantos do mundo. Senhor, perdoa aqueles que nos ofendeu dessa forma. Eles só vão poder orar porque eles não vão poder fazer justiça com as próprias mãos. Eles não vão poder fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu consigo enxergar que servir a Jesus não é apenas uma vida de prazer. Amém? Servir a Jesus não é só uma vida de prazer. Servir a Jesus requer sofrimento. E servir a Jesus requer entrega. E se eu me entrego a Jesus, eu preciso amar aquele que muitas vezes me aborrece. Isso não é fácil. Não é fácil amar aquele a quem me aborrece. Mas eu preciso, como servo de Deus, me entregar através da oração. Verso 18. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro. Vocês conseguem enxergar que o mundo, ele nos odeia? Vocês conseguem enxergar que o mundo, eles não se agradam com a nossa conduta? Eles não se agradam de nós? Por quê? Porque o mundo já está no maligno. O mundo já está entregue a Satanás. E às vezes a gente se sente a vítima. Ah, mas eu estou sofrendo, me estão fazendo mal, eu estou sofrendo bullying, eu estou passando por isso, por aquilo, porque eu sirvo a Jesus. E Jesus está dizendo, olha, se o mundo te odeia, fica tranquilo, porque o mundo me odiou a mim primeiro. Então nosso Jesus, ele sentiu na pele o que é o ódio das pessoas. Ou não foi assim? Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado, Jesus foi crucificado, Jesus foi rejeitado pelos seus. Então, eu não posso dizer, ah Senhor, eu estou sofrendo demais, ah Senhor, o Senhor não sabe. Não, nosso Cristo, ele sabe, porque o mundo odiou primeiro a ele. Verso 19: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele, mas eu os escolhi. Então a gente pode pensar um pouco que o mundo, ele te amaria se você fosse do mundo. Mas como você e eu
não somos do mundo, o mundo não nos ama. Agora, você deveria ficar preocupado quando o mundo te ama. Hoje em dia, o mundo ama não sei se posso chamar de cristãos, mas hoje em dia o mundo ama os evangélicos, hoje em dia o mundo ama muitas igrejas evangélicas que estão por aí. E eu fico preocupado quando eu vejo que o mundo está amando a igreja. Quando agora a gente começa a enxergar o ecumenismo entre cristãos, evangélicos, católicos e agora começa a haver uma mistura. E eu começo a pensar, mas por que existe tanta mistura? Por que existe tanta paz? Eu começo a enxergar que a igreja, muitas igrejas estão se contaminando. Eu não vou falar das outras igrejas, mas eu posso dizer, às vezes eu e você nos estamos contaminando. Nós estamos contaminando com o mundo. Por isso a gente começa muitas vezes a estar em paz com os nossos colegas, estar em paz na vila ou na cidade em que vivemos, porque nós já estamos, às vezes, contaminados com o mundo. O Senhor diz, eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Quando a gente enxerga essa palavra, a gente começa a ver que o Senhor nos escolheu, Ele nos tomou, Ele nos arrebatou lá do mundo. Então hoje eu não pertenço mais ao mundo. Se eu não sou mais do mundo, a minha conversa tem que ser igual ou diferente da conversa do mundo? Diferente. Se hoje eu não sou do mundo, a minha roupa ela tem que continuar a ser igual à roupa do mundo, ou a minha roupa tem que ser uma roupa diferente? Tem que ser diferente. O que chama a minha atenção em um momento, Moisés ele foi criado no Egito, mas quando ele está no deserto, em um determinado momento, ele vai ter um encontro com Deus, ele vê a sarça que está queimando, pegando fogo, ele olha aquela sarça, aquele mato ele não queima, o fogo está ali, mas ele não é queimado. E ele se impressiona com o que ele vê, e ele começa a entrar dentro daquele lugar onde havia o fogo. Quando ele vai dar o primeiro passo para aquele lugar, uma voz diz ali, para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Eu posso imaginar ou entender mais ou menos que aquela sandália pertencia ao Egito. Ele precisou tirar aquilo que ainda lembrava o passado dele para poder entrar naquela sarça. Moisés teve que se despojar talvez de algo valioso que estava nos seus pés. E nós também, para estar na presença do Senhor, precisamos despojar o nosso eu, despojar os nossos maus costumes, abandonar tudo para estar na presença do nosso Deus. Muitas vezes, quando entramos na presença do nosso Deus com os costumes do passado, com os costumes do mundo, seja ira, seja cólera, seja preguiça, seja a língua que ofende, nós pagamos um preço, porque o cristão ele precisa ser diferente. Essa palavra ela é para mim, ela é para você que está sentado aí nesse dia, essa palavra é para nós. Verso 20, gostaria que vocês prestassem atenção. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o seu patrão. Amém? Vamos colocar atenção, prestar atenção nisso? O empregado não é mais importante que o seu patrão. O que eu preciso entender disso? O Senhor, Ele me dá muitos presentes. O Senhor, Ele me abençoa. O Senhor me trata como um filho. Só que eu preciso entender que eu não sou maior que o meu Senhor. Eu preciso entender que eu preciso me humilhar diante da sua presença. Eu preciso entender que se de repente o orgulho começa a entrar no meu coração e eu começo a falar com altivez, eu preciso baixar a cabeça. Eu preciso entender que existe um Deus sobre a minha vida. Que existe um Deus que me demonstra tanto amor que eu preciso respeitá-lo, amá-lo. Porque muitas vezes a gente não sabe entender as regalias ou as liberdades que temos, às vezes não sabemos entender. Porque muitas vezes Deus nos dá tanta liberdade e nós aproveitamos essa liberdade só para descansar, ou aproveitamos essa liberdade só para pecar, ou aproveitamos essa liberdade só para vir para a igreja e pensar, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso não é fazer a obra de Deus. Nós temos que entender que a liberdade que o Senhor nos dá é para honrar o seu nome,
Se eu vou passear, se eu vou viajar, se eu vou descansar, o meu descanso tem que glorificar ao Senhor. Muitas vezes eu já me perguntei se na minha liberdade eu glorifiquei ao Senhor. E eu vejo que em muitos momentos eu não entendi que o meu Deus é o meu Deus. Muitas vezes nós escutamos por aí: eu pulo na presença do Rei, eu danço, eu corro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas será que nós não estamos usando dessa liberdade para muitas vezes ser como palhaços na sua presença? E esse rei, ele não precisa de um bobo da corte. Esse rei, amém? Esse rei, ele não precisa de alguém para estar fazendo palhaçada do lado dele. Esse alguém é o nosso Senhor, ele é santo. Nós estamos diante da presença de um rei que criou o mundo, que criou os céus e terra, que criou todas as coisas. Então eu preciso entender isso. Muitos filhos não sabem entender isso. Na casa dos avós, na casa dos tios, chega, vai perdendo o pé daqui e de lá, porque tem liberdade. Na casa do nosso Deus, na presença do nosso Deus, nós temos liberdade. Não para levantar os pés, não para cruzar os braços, não para pular, não para correr, mas nós temos liberdade para adorar. A Bíblia diz que naquele dia que nós estivermos lá, nós vamos cantar como os anjos cantam. Nós vamos estar dizendo todo momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ir ao céu e nós não estaremos lá passeando apenas, nós estaremos adorando o nosso Senhor. Então nós já precisamos aprender aqui, que num culto como esse, de 2, 3 ou 4 pessoas, nós precisamos adorar ao Senhor de igual forma, da mesma forma. Nós precisamos adorar ao Senhor. Seguindo a palavra: se as pessoas que são do mundo e perseguiram, também perseguirão a vocês. Se elas obedeceram os meus ensinamentos, também obedecerão o ensinamento de vocês. Então, você começa a entender que tudo que você possa passar daqui adiante, tudo que você está passando, o teu Cristo já passou. Nada do que você está passando é novo que o Senhor não saiba, porque Jesus, ele nasceu num corpo humano. Ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, foi adulto. Então nosso Senhor passou por todas as etapas que um ser humano pode passar. No verso 21 ele diz: por causa de mim, essas pessoas vão lhe fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. As pessoas, elas nos maltratam, vão te maltratar. As pessoas no mundo vão agir dessa forma com você, porque elas não conhecem o teu Deus. Porque se elas vissem o tamanho do teu Deus, elas correriam. Se elas vissem o tamanho do teu Deus, elas tremeriam de medo. Como aquele jovem que estava com o servo do Senhor na sua palavra, aquele jovem estava com medo. Ele estava tremendo de medo. Aí o profeta clamou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos do moço, o moço conseguiu enxergar que existia um exército poderoso de trás deles, com espada de fogo, com carros, com cavaleiro, e ele se sentiu fortalecido. Então vai chegar um momento que o Senhor abrirá os olhos do mundo. Neste momento ele não será advogado, ele será o juiz. Amém? 22. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm culpa para o seu pecado. O que está acontecendo? Deus te tirou do mundo. Hoje você é uma trombeta. Hoje você é um pregador. Hoje você é uma atalaia. Ou vocês não são atalaias? Será que são atalaias na escola, no colégio? São atalaias lá mesmo? Se são atalaias por onde vocês andam? Como que eu posso ser uma atalaia sem falar nada? Pela minha roupa, em primeiro lugar, as pessoas verem, elas vão pensar que ali é um crente. Quando eu abrir a boca, elas vão escutar eu falar: se Deus quiser, Deus é bom. Elas vão escutar alguma mensagem de Deus na minha boca. Como que eu vou ser uma atalaia quando de repente eu escutar ou ver algo errado e eu ser uma voz de Deus? Olha, o crente não pode agir dessa forma. Quando nós começamos a abrir a boca,
para transmitir aquilo que Deus nos manda, nós começamos a anunciar a palavra e essas pessoas elas já não vão ser mais inocentes. Hoje esse bairro ele já não é mais inocente, porque nós estamos anunciando a palavra. E vai chegar um momento que as pessoas elas vão crer e vão vir também, porque Deus vai chamar a elas. E quando Deus chamar essas pessoas, elas vão poder desfrutar do grande poder de Deus. Não é necessário que você goste de mim pregando. Não é necessário que você sinta prazer quando você me ouve, mas é necessário que você sinta prazer só de estar na presença do teu Deus. Porque se não fosse eu que estivesse aqui, seria outro. Se não fosse eu que estivesse aqui, seria outra pessoa. Mas o culto, a adoração, ela é para o Senhor. Então você começa a enxergar que o teu Senhor, Ele não te chama, Ele não te considera mais como servo, mas Ele te considera como amigo. E como amigo, nós precisamos levar a sua palavra. Como amigo, nós precisamos levar a sua mensagem. Como amigo, nós precisamos levar mais que uma história, o poder que está na mensagem de Jesus Cristo. Amém?